pessoal, esse dia finalmente chegou. Eu tô aqui com o Thiago Belotti. Oi, pessoal. Grande amigo e parceiro que tem incentivado o canal já há muito tempo, desde que a gente começou. A gente gravou um vídeo no Meus 2 Centavos, a primeira parte tá lá, então assistam o primeiro vídeo dele, depois a continuação, vai estar tudo na descrição, linkado, um vídeo pro outro. A gente tá tentando aqui um pouco investigar esse tema bem difícil e até um meio místico, né? Que é o cinema brasileiro. Por que as pessoas têm tanta resistência com o cinema brasileiro, preconceito? Quais são os mitos, né, que giram em torno desse cinema? A gente tá aqui especulando uma coisa ou outra, vamos ver se a gente chega a alguma conclusão no final. A gente fechou a parte 1 começando a comparar o cinema nacional com o cinema argentino, que aliás é outra coisa que as pessoas às vezes sem assistir nenhum nem outro, Sim. tem mania de falar, o cinema argentino é muito melhor, e aí pensa em 2 exemplos, sei lá, Relatos Selvagens e... Segredo dos Seus Olhos. Pronto, e fala, tá vendo, Ana? E de fato, Relatos Sim. Selvagens é um dos meus filmes preferidos, não só do cinema argentino, Sim. mas, por exemplo, eu morei... Depois a gente fala um pouquinho sobre como funciona em termos de arrecado. Nem é tão diferente do Brasil. Mas uma coisa que eu noto, a gente não vai chegar a uma resposta de por que o brasileiro não valoriza o cinema nacional. Porque isso daí dá uma tese de pós-doc, né? Mas uma coisa, eu morei quase 4 anos na Argentina, em Buenos Aires, e uma coisa que eu notei lá é que essa coisa do jovem ou da população achar que o cinema do próprio país é fraco, não tem lá. Esse relaciona de uma maneira diferente. Eu tinha 17, 18, 19 quando eu morava lá, e as pessoas valorizam o próprio cinema. Elas não têm uma ideia de que, filme argentino, a mixagem é ruim, é fraco, é sempre o mesmo tema. Não, eles gostam dos filmes nacionais. Então, culturalmente, há uma diferença. Agora, se isso se estende à qualidade dos filmes, eu não sei, porque se você pegar os 10 melhores filmes nacionais de todos os tempos e os 10 melhores filmes argentinos, eu não vejo assim, Sim. Eu acho que tá pau a pau. E em termos de produção, ele é mais ou menos igual, são em média 100 filmes por ano. 100, 120, 100, 120 filmes por ano. Eu não sei, eu acho que talvez um dos diferenciais seja que eles não apelam tanto para esses filmes bobos, para esses filmes Globo chanchados. Eles apostariam mais nesse filme médio, né? Que costuma se chamar aqui no Brasil, né? Que não é nem filmes globais, mas não são nem filmes ultra mega alternativos de festivais. São aqueles filmes do meio, né? O ultra alternativo não adianta, só o cinéfilo vê. Sim. E o global, as massas assistem porque parece novela, porque é bobo, porque é mastigadinho. E aí é um cinema fácil de consumir, mas os cinemas que tem algo a dizer, eles fazem mais do que a gente. Então, se você dividir esses 120 filmes por ano, o Brasil vai ter muito mais besteira do que o cinema. Não estou falando que todos os filmes deles são transformativos, Sim. Mas eu acho que eles... E uma coisa que você estava dizendo, eles valorizam mais o personagem do que o tema. Embora há muitos filmes políticos, Sim, ditadura, há esse elemento no cinema argentino. Mas quando você vê um Relatos Selvagens, por exemplo, ele é sobre aqueles... São 5 ou 6 histórias, agora eu esqueço. Sim. Mas ele é sobre aquele personagem, sobre aquela noiva envolvida em N situações. Pé da vida porque o noivo traiu ela, e é sobre ela, não é sobre o diretor, ou sobre a política do diretor, ou o posicionamento dele. Ou sobre o casamento em si, uma discussão nossa. E o filme nacional, se você pegar assim, grandes personagens, não você vê um filme bom, você pensa, nossa, esse filme retrata o sertão de maneira linda. Mas você lembra o nome do protagonista? Exatamente. Às vezes falta um pouco isso. Sim. Até, sei lá, o som ao redor, você fala... é um filme sobre Mas eu não lembro comunidade, nenhum personagem. Entendeu? Ele é ótimo sobre aquela coisa da reclusão do condomínio fechado, Sim. E a comunidade em volta e como cada um vive. Mas quem é o carinha? É o João? É o Paulo? Falta Sim. um pouco disso, né? Quando você vê isso é porque é um docudrama tipo Bingo, onde ou Elis, que aliás eu não gosto, mas aí você reconhece porque é uma pessoa real. Sim, porque é um filme sobre a personalidade em si, né? Aí já é... Fala assim, não é nem só uma personagem, é mais uma personalidade. É um filme recente que eu gostei muito, Pendular. Aí eu penso... Todos os lugares que eu vou, todos os canais que eu apareço, eu indico esse filme. Porque... Você fala, o filme é sobre arte, é sobre relacionamento, é sobre dicotomia de poder. No começo do filme ele invade o espaço dela, Sim. Depois ela retoma. Mas você extrai as temáticas e não lembra o nome da protagonista. E as personagens não têm nem nome, não sei se quem sabe. Elas não têm nome? Não tem, no crédito é personagem sem nome. Eu não sabia, tá vendo? E você fala, não, é a história da Laís. A Laís é tanana, tanana. Não, isso talvez seja uma das coisas. Claro que os cinéfilos nos comentários vão falar, mas esse filme aqui é sobre tal personagem. Uma das exceções é o Capitão Nascimento. A outra é o Dadinho,
Sim. É da Disney mesmo? Da Disney é pequeno, né? Que muda o nome depois. Mas você vê que são exceções, né? São Do poucos. Auto da Compadecida também, não? O Chicó. O Chicó. Então, mas são outro, quase folclores a essa altura nacionais, né? O Capitão Nascimento, a essa altura, já virou um símbolo de uma ideia. E aí já entra de novo na visão política do Padilha do Brasil. Sim. E tananã. Talvez falte um pouco disso, né? Porque o público, ele gosta de investir num personagem. Sim. Ele gosta de... Até em filme bocó, de terrorzinho norte-americano, tem a Cheryl. E a Cheryl, você lembra que aquela loirinha é a Cheryl. Ou a Brooke. Ou a que Brooke. É sempre. Ou a Britney. Sempre e falta um pouco disso no nosso cinema. Mas eu não sei se o problema tá só aí. Então, a questão da Argentina é legal a gente pontuar também que eles têm algumas medidas que não são tão drásticas assim quanto o caso francês, que a gente comentou no vídeo do Meus 2 Centavos, que eles tomaram algumas pequenas medidas que podem, enfim, fomentar, né, esse interesse do argentino pelo cinema argentino, que é o INCA, né, que é basicamente o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais, que regula um pouco isso, e eles criaram algumas salas específicas para exibir filmes argentinos. É bem parecido um pouco com a iniciativa que a SPCine teve em São Paulo, que eu achava que ia ser um pouco maior, mas acabou, enfim, não saindo muito, uma escala muito expressiva, mas era basicamente isso, né? Salas destinadas a passar filme brasileiro, já voltadas pra isso. No então, mínimo um por trimestre. Isso lá na Argentina, um por trimestre, e as outras salas, porque as salas incas, salas elas basicamente passam só filme argentino. Então, eles dão um subsídio, né, pros filmes argentinos que vão um pouco mal na primeira semana, então o INCA vai e dá um subsídio pra ficar pelo menos a segunda semana, pra dar um fôlego, né? Mas será que funcionaria no Brasil? Porque aí o brasileiro vai ver isso como cota. Né? Mas é uma cota de tela, né? Mas seria a solução fazer? Porque aí o brasileiro tem uma tendência a resistir o que é forçado contra ele. Ele vai falar, mas e o meu direito de consumir o que eu quero? Eu sou obrigado a ver o filme, entendeu? Esse filme? Mas aí na sala não tá passando... Mas não é obrigado, né? Mas se você tem uma cota, você tá tirando o espaço dos enlatados hollywoodianos, né? Vingadores vai estar passando em 2 salas e não em 4... E aí o carinha vai ficar... Mas isso é muito desproporcional. Sim, não. Isso é muito desproporcional. Mas eu falando como o público pode enxergar isso. Ele vai falar, mas tem menos horários pra ver Vingadores e eu não quero ver o filme do... Porque é muito duro você falar assim, as pessoas não têm interesse. Mas como a pessoa vai... É que nem você não gostar de uma comida. Mas como você fala que você não gosta, você nunca comeu? Você tem que ser exposto àquilo. Você não gosta da ideia da comida, exatamente. Né? Você tem que ter um contato com aquilo pra você experimentar e falar, não, tá, agora... eu vi que não é legal, então eu não curti. Se você não tem essa possibilidade, tem muita gente que eu converso assim, que manda mensagem pra mim e tal, que mora, sei lá, nos rincões do Brasil, e os caras, é o próprio pendular, eu já ouvi comentários falando, eu moro em Manaus, eu nunca vou conseguir ver esse filme na minha vida, sabe assim? É muito difícil. E talvez você, implementando um sistema onde os filmes nacionais cheguem aos shoppings, digamos assim, isso talvez a médio prazo mude também o tipo de filme que você faz no Brasil. Porque se o cineasta tem a confiança de que mais pessoas vão assistir, de repente, em termos de gênero, o filme começa a se aventurar mais em outras coisas e não parecer tão previsível de ou é sobre isso, ou é sobre isso, ou é sobre isso. Um exemplo bom que você citou recentemente foi Dois Coelhos. Sim, que não é nem tão recente. Só que aí o segundo filme dele já tentou imitar Hollywood, porque aí eles, vou imitar o Zack Snyder. Inclusive ele foi pra Hollywood, né, depois dos Coelhos, né, ele recebeu várias propostas. E faz aquela chuva em câmera lenta, que a cena não pede, e aí tem um casal transando e a laranja cai em câmera lenta e a câmera vai pra laranja, e assim, é um efeito, o efeito que eu sei fazer, e não esse efeito de tal coisa pra cena. Acontece um pouco disso, por exemplo, o Padilha, quando foi pra Hollywood fez Robocop, Padilha sumiu um pouquinho e Robocop tomou conta, né? Então, outra engrenagem também ali, né? Você vê muito isso em filme de gênero, filme de terror, por exemplo, recentemente teve o Rastro, o Caseiro, que claramente tem uma influência do cinema norte-americano, do cinema de Hollywood, eu acho que não é por aí, é porque não são filmes também que fazem muito sucesso por aqui, mas eles pensam, eu vou investir no filme de terror, o que o brasileiro mais consome no horror? Esse tipo de filme, então vamos tentar fazer parecido, e aí não adianta, então... A resposta não está em tentar hollywoodizar o cinema nacional. A resposta está em fazer com que as pessoas tenham mais contato com os filmes. E aí, com o tempo, isso vai mudar o tipo de filme que é produzido. Não que os filmes sejam ruins, mas que falta diversidade ainda. Ou pelo menos... E esse problema nos escoamento dos filmes, aí eu falo falta de diversidade e alguém nos comentários vai enlouquecer e falar mas e esses filmes, claro que é diversidade. Tá, mas ela não chega. Então é uma bola de neve. Falta espaço nos shoppings, ao mesmo tempo isso...
deixa os produtores travados e com receio de se aventurar em temas que podem ser mais arriscados, e aí faz aquela coisa, se eu fosse você, 17, ou pega uma personalidade que tá em alta na internet, e pô, youtuber que vira, pô, aí desculpa, mas... E rende, né? E rende. O cara é popular no YouTube. Ou filmes religiosos também, né? Que estão numa onda agora. Não, mas aí é mentira, tudo mentira. Tipo, sai o filme, eles compram os ingressos. Sim, eu sei. E até o marketing, até a nota do IMDB, é tudo mentiroso. Sim. Não, mas é uma nova onda, é isso que eu tô falando. Isso abriu pra sim. uma nova onda de filmes que vão ser feitos numa sequência também, né? E também não é por aí. A questão é, os realizadores precisam sentir que eles não estão andando numa corda bamba na hora que vão fazer um filme. Eles precisam achar que esse filme vai ter algum espaço, ele vai passar, as pessoas vão... Se ele for ruim, as pessoas vão responder negativamente porque ele é ruim, mas pelo menos elas vão ver. Hoje em dia, o cineasta... E outra coisa que você falou, o pouco dinheiro que vai, não vai pra marketing. Não, ele acaba no filme, né? Então o filme tá pronto e às vezes não tem trailer. Às vezes não tem site. Às vezes não tem... e aí a pessoa fica sabendo como que ela se empolga pelo filme. Sim. E aí fica aquela coisa muito obscura. Então talvez, por exemplo, cotas é um tema, assim, fora do cinema, que eu sempre pensei dos dois lados, eu sempre tentei, né, me atropelo com os próprios argumentos dos dois lados, mas pro cinema eu acho que poderia ser algo benéfico. Sim, e outra coisa que você comentou também é aquela coisa de história do cinema brasileiro nas escolas, assim, porque eu acho que é uma coisa de beira, isso nunca vai acontecer. Não, nunca vai, mas no mundo, a gente tá aqui no mundo hipotético. Porque tem duas coisas, eu sugeri pra ela num bate-papo, de repente, sei lá, no segundo grau, você aprender história do cinema. Uma matéria bobinha onde você, né, sei lá, aprender do cinema novo, qualquer coisa. Nem que fosse por cima, porque né? aí o cara já cresce com uma educação, já com uma noção e já não vai olhar com o nariz tão torto. Mas hoje em dia no Brasil, politicamente, o país não tá numa fase de valorização da cultura. Sim. Isso já é um problema. Então, geral, né? Geral. A arte não importa muito no Brasil hoje. E o Ministério da Cultura tá com bem menos dinheiro. Quase que ele foi dissolvido, inclusive. Sim, teve essa questão, né? Esse é um momento negro pro cinema. Claro que há outras coisas, cinema é uma coisa mais importante do mundo, mas a gente tá falando sobre cinema. Então, tomara que não seja um retrocesso a ponto do que aconteceu nos anos 80. Né, de a gente precisar de uma outra retomada. Porque você falou, o cinema de tanto em tanto, ele se fez o cinema brasileiro tem essa característica, né? Se você for traçar, assim, a história do cinema brasileiro, ele tem essa coisa desses vários recomeços, né? Então, é difícil você pegar um período... Exatamente. Implode é um auge, tudo. e tá lá incrível. Nossa, em 2016, recorde de filmes brasileiros por ano, quase 130 filmes, 140, que seja. E aí começa alguma coisa, essa questão da dissolução do Ministério da Cultura, quando teve essa possibilidade, teve essa discussão, né? O que vai ser do cinema brasileiro agora, né? De novo, a gente chegou num auge e agora recebeu uma notícia dessa, tem que enfrentar esse tipo de impedimento. Então, quanto menos... é uma história meio cíclica, né? De começos e términos. Mas isso acontece com vários movimentos, né? Sim. O próprio Hollywood passou por várias... mas aí já é... Mas o fato dele ser uma indústria... Não, mas lá é mais a evolução do cinema e no Brasil é só o cinema tenta uma coisa e implode, tenta outra coisa e implode. Mas quanto menos dinheiro o Ministério da Cultura tem, mais arriscado é fazer cinema, então eles vão liberar para projetos que dão quase uma garantia de sucesso. Isso significa menos filmes com potencial diferenciado ou mais filmes políticos, talvez. Política no cinema é importante, ainda mais hoje. Sim. Mas a gente uma coisa que eu aprendi com 5 anos de YouTube falando sobre cinema é que o público, ele às vezes não quer pensar no cinema, ele quer... Então, o Brasil não sabe fazer um filme mastigado bom. O filme mastigado nacional é... Como é que chama aquele filme da família que ganha na loteria? Que filme tão ruim. Tudo é certo? Sei lá, eles ganham na loteria, depois perdem tudo, depois ganham de novo. Acho que esse Tudo Der Certo, né? Isso, fizeram 8 daqueles. Entendeu? Então isso é tóxico. Essa coisa de mastigado é outra polêmica também. Você acha que o fato do Brasil ter tanto esse vínculo com a coisa da novela e tudo mais, você acha que isso acaba um pouco educando as pessoas pra aceitar só o que vem de um formato justamente mais mastigado? Tanto é que filmes com ator global é quase uma garantia de sucesso. Eu não vou chegar aqui e falar que novela é ruim. Eu vou apenas falar que eu não gosto de novela. Eu já expliquei, eu e o Pablo explicamos a diferença entre eu não gosto e é ruim. Tá? Eu não gosto de novela, não significa que novela seja ruim. Mas muita gente assiste, a massa brasileira assiste.
E aí quando você vê aquele cara, até que a sorte nos separe. Até que a sorte nos separe. Bem legal esse filme, galera. Eles fizeram tantos, inclusive, super, super benéfico pro cinema nacional. Mas o que acontece? O povão todo mundo vê novela. Então você reconhece aqueles atores. E aí sai um pôster com aquele cara, você vai ver aquilo. Aquilo compele o cara a ir assistir. São filmes extremamente vazios. Piores do que as novelas. A novela ainda tem bons roteiristas de novela. Tem uns bons personagens. Que não se aplicam. E quando eles fazem um filme baseado num personagem de novela, eles têm tempo pra desenvolver os personagens também, né? É um personagem, é um estereótipo ambulante, entendeu? Aí, Crow vai virar filme? Faz um filme sobre rock santeiro que fosse, entendeu? Sim. Mas Crow vai virar filme? Logo Crow, entendeu? Aí não dá, então... já vou começar a me exaltar aqui, então é complicado, é difícil e a gente... É uma matemática esse daqui, mas vamos tentar... Vamos fechar com... Aliás, esse é o seu vídeo, você deveria estar conduzindo a conversa. Mas a minha ideia é, como você é especialista, recomendar alguns filmes pro público. Falar, gente, dá uma chance pro cinema nacional, assiste, faz umas recomendações e aí torcer pelo melhor, porque realmente as coisas não parecem que vão melhorar. Eu tô sempre otimista com o cinema brasileiro, eu sou muito fã do cinema brasileiro, eu sempre falei pro Thiago. Eu gosto demais e eu gosto das descobertas, assim, eu ando bastante nesse processo de pesquisar e ir atrás de alguns diretores e diretoras também, né? Eu tô bastante envolvida com essa coisa das mulheres diretoras, então torcendo que vocês aceitem essas recomendações e tenham boas experiências também. Além da indicação do Thiago, né, do Pendular, que é dirigido pela Júlia Murat, que é uma diretora incrível, ela tem o Pendular é o segundo filme dela, não sei se você viu o primeiro, Histórias que Só Existem Quando Lembradas, é incrível também esse primeiro filme dela. Mas além desses filmes, eu queria indicar A História da Eternidade, que é dirigido... Eu não vi porque é nacional, né? Aí você falou nacional? Aí já ficou meio assim, né? Você viu o tal filme? É de quem? É da brasileira nacional não, né? Eu vou passar a vez, né? Se tiver no Netflix, eu assisto depois. Aliás, não tem nada nacional, né? Muito Tem muito pobre, pouca coisa, né? Muito pobre. Mas aí vai outra discussão. Pois é. Tem o filme A História da Eternidade, que é dirigido pelo Camilo Cavalcante. Ele é com o Irandir Santos, que é um ator pernambucano incrível, que tá em algumas novelas agora também, mas ele fez alguns filmes do Cláudio Assis já, ele fez o Aquários, fez Som ao Redor, então ele tá super nesse circuito. Esse filme é incrível, foi um dos filmes que mais me marcou, assim, dos últimos que eu assisti. Eu assisti no Canal Brasil, que é um lugar maravilhoso, gente. Canal Brasil. Acho que a maioria das pessoas devem ter Canal Brasil, não é? Não, o Canal Brasil tá incluso. Enfim, até super a capital, acessível. eles são tão inclusivos que até a capital dos nossos passou no Canal Brasil. Então, essa é a outra, né? Às vezes a pessoa tem preguiça de ir no cinema. Sim. Assiste mais Canal Brasil. Gente, Canal Brasil. Não? Muitos achados, eles passam coisas ótimas, de verdade. Então é uma boa via de acesso aí ao cinema brasileiro. E outro filme é um filme de Brasília. O Último Cine Drive-In. O Último Cine Drive-In. Você eu vi assistiu? esse filme, sim. Do Iberê Carvalho. Ele foi júri comigo num negócio que teve aqui. Eu fiz a crítica no canal desse filme. Que legal. Eu achei fui num debate com ele. Eu achei só a parte do hospital um pouco... Eu fiquei comparando com a parte... Pequena Miss Sunshine. Eu eu falei pra ele, tem alguma inspiração do Pequena Miss Sunshine no debate? Por exemplo, o pôster do Poderoso Chefão, que é a versão Blu-ray, e filmes passam nos anos 80. Uns errinhos ali e tal. Esse filme tem aquela coisa, poucos filmes nacionais tem isso, do Cinema Paradiso, do filme ser sobre a beleza do cinema. É sobre o encantamento. Não é tão poético, mas... de fato é uma recomendação. Inclusive, tem crítica no canal, quem quiser aproveitar. Continue com suas recomendações. Tem uma outra recomendação também, que é A Cidade Onde Envelheço, que é dirigido pela Marília Rocha, que é um filme de BH. Tava comentando com o Thiago, né? Quantos filmes mineiros a gente já viu na vida, né? E que se passam na cidade de Belo Horizonte e tudo mais. Então, foi uma boa surpresa também. Eu assisti o ano passado. E ele conta basicamente a história de duas portuguesas que moram ali em BH, e tem muito essa coisa da busca da identidade, essa coisa da nossa relação com o lugar que a gente vive. E uma tá voltando pra Portugal, a outra tá chegando. Então é muito legal como ela trabalha e explora a cidade de Belo Horizonte. Eu acho que é uma boa indicação também, se vocês puderem ir atrás desses filmes. E deem uma chance pro novo filme do Rodrigo Aragão, A Mata Negra, que tá chegando e vai passar em pouquíssimos lugares, e ele é o cara que tá mantendo o horror nacional vivo. E, bom, é isso. Então, basicamente, a gente chegou à conclusão de que tá difícil pro cinema nacional, mas... Bom, vamos torcer para que o público pare de associá-lo com algo batido ou com algo previsível. Exato. Gente, o cinema brasileiro vive, acho que, um dos melhores momentos
não só em termos numéricos, mas em termos de prestígio internacional, em termos de diversidade de produção. Os últimos 5, 10 anos são os melhores momentos, assim, mais recentes do cinema brasileiro. Então... A única dificuldade hoje é que eles não vão chegar no seu colo. Você Sim. precisa ir atrás e as pessoas têm essa preguicinha de ir atrás. Elas querem olhar e falar, tá passando aqui, então eu vou. Mas se você fizer um esforcinho, for atrás e... Frequentem mostras, festivais. Tá rolando é Cannes, veja os filmes em Cannes que estão sendo premiados nacionais e filmes de mostra também. E se vocês fizerem um pequeno esforço, vocês vão achar grandes produções que não devem nada para Hollywood e que devem ser prestigiadas. Com certeza. Cinema nacional não é só nudez e mixagem de som problemática. Vamos fechar nessa nota. Inclusive, aproveitando que a gente tem uma série aqui no canal que chama Cinema Brasilis, que é apresentada pelo Doni Correia, que é ótimo e entende muito do cinema brasileiro. Tem 12 episódios, então ó, é um resgate histórico do cinema brasileiro, assim, desde 1896 até os dias de hoje. Inclusive, Thiago é mencionado. Sou mencionado. Em um desses episódios que a gente fala de cinema independente. Então, porque a é Capital um bom dos começo, Mortos né? foi uma revolução no cinema nacional. O filme mais importante do cinema. O filme tem antes da Capital e tem depois da Capital, lógico. né? Então essa série também aqui no Cinemascope é uma boa porta de entrada, se você quer entender um pouco esses meandros aí do cinema brasileiro, todos os problemas, todos os êxitos, os expoentes de cada movimento, né, cada época. Então fica o convite pra vocês conferirem a série, eu vou linkar aqui na descrição também. Obrigada, Thiago, tô muito Joyce, feliz. obrigado pelo convite, se eu te Obrigada interrompi, mesmo. desculpa. Imagina. Obrigado, pessoal. Tava querendo esse vídeo faz tempo, mas conseguimos, Finalmente, né? yes. Obrigada, gente, até mais. Abraço. Tchau, tchau. Alright. Obrigada. E finalmente.